Fala, minha gente, tudo bem? Hoje é terça-feira. Respondendo perguntas. E aqui estamos nós, mais uma vez, praticando a tudologia opinológica, ou a opinologia tudológica generalizada, como os pastores fazem. E é claro que nesse momento alguém está reclamando do deboche. Estratégia, meu querido, estratégia. Primeiramente, eu quero agradecer a cada uma camarada que tem ajudado a gente, tem dado uma força, um apoio, seja financeiramente, seja fazendo os cursos, seja no Apoia-se, na campanha que a gente está fazendo, ou ajudando a divulgar, a socializar a palavra, colocando para mais lugares, mais espaços, novas pessoas, o tanto do conteúdo que a gente tem feito. Mas em especial eu quero agradecer dois humaninhos que têm ajudado a dar uma força aí. Primeiro, Andrade, que tem arranjado muita sarna pra se coçar, ou que eu tenho botado muita sarna pra ele se coçar. Não, mas dá uma força demais e talvez você inclusive esteja aqui nesse canal graças a ele. E segundamente, é a galera do Imagens e História, lá no Instagram, que também deu uma moral muito bacana e fortaleceu demais. De todo jeito, hoje ainda é a Semana Parasita. E se você não sabe do que se trata, deveria estar por dentro. É um projeto que estamos como coletivo de diferentes produtores de conteúdo digital para combater a desinformação e o conteúdo nocivo desenvolvido, produzido e reproduzido por uma empresa propriamente de entretenimento chamada. Então dá uma olhada aqui na descrição e vê a campanha Brasil Parasita, na qual a gente está podendo organizar, desenvolver trabalhos para combater desinformação, fake news com cara de educação, mas puramente um entretenimento muito bem planejado, orquestrado e coordenado a partir de um financiamento com empresariado, interesses internacionais e algumas instituições aqui no Brasil que é complicadinho da gente levar a sério, mas que fazem um barulho. Bora para as questões. Primeira questão: qual o motivo do materialismo histórico dialético não ser sinônimo de ateísmo? Excelente pergunta. Não é sinônimo porque a questão do materialismo histórico dialético não é propriamente discutir ontologicamente existência ou não de um ser divino, e isso é muito importante da gente considerar. O que não significa que a própria concepção de uma metodologia, de um modo de trabalho, de percepção e apreensão da realidade que nos empurra, nos dirige, nos conduz ou guia para um tipo de prática em relação à ordem social não seja propriamente um método, uma metodologia ateia. Por que é? No sentido de que não depende ou não pressupõe uma força, um poder, uma crença, um ser externo, transcendente ou que esteja além de nossas capacidades para poder observar os fenômenos sociais e atuar sobre eles. E é por isso que vai ser muitas vezes tratado como um elemento anticristão ou anticrença, antifé, antirreligião, porque não parte, como materialismo histórico e dialético, do pressuposto dessa existência de um ser transcendental, o que não significa que os sujeitos, os quais podem utilizar desse instrumento, desta ferramenta, deste modo de trabalho, percepção, apreensão e atuação na realidade, não sejam religiosos. Eles podem ser. Podemos ser religiosos, podemos ter a nossa fé e tudo mais, mas isso não entra na relação em detrimento ou justificativa deste modo de operar, de trabalhar, de perceber a realidade. Então, não é a mesma coisa que ateísmo, o que não significa que a metodologia, enquanto materialismo histórico dialético, não seja ateia. Ela é. E isso é muito importante ter em mente, porque ela é uma ciência. E ciência, minha gente, a gente produz sem precisar pressupor ou considerar elementos sobre os quais nós não temos nenhum tipo de contato, relação direta, ou que a gente tenha que pressupor uma transcendência, um além para poder realizar o trabalho. Não, a gente olha para a realidade, aquilo que temos disponível e o que podemos fazer. Se há ou não uma entidade, um ser, uma transcendência, Deus, um divino, o que seja, isso não seria o elemento fundamental para a produção de ciência, do mesmo modo que não é um elemento fundamental nem pressuposto para o materialismo histórico e dialético. Se fosse, é meio tautológico. A gente já falou isso em alguns vídeos que a gente tem aqui sobre ciência e a falsa ciência crente, que é a questão de
precisar tentar provar determinadas situações bíblicas ou crenças ou dogmas, utilizando um tipo de metodologia que adapta a ciência para fortalecer ou fazer valer, provar uma fé que já está aceita no ponto de partida. Aí se fecha sobre si mesmo. Aquilo que você crê, você só quer comprovar e verificar no ponto final. Então, não é ciência. Por isso que a gente tem que tomar esses cuidados. Espero ter respondido de maneira relativamente adequada, interessante e suficiente. Se não, a gente segue nessa troca de ideia. Qual a importância do pluralismo religioso e a possibilidade de outras vozes de Deus? Essa eu vou responder até citando Bíblia. Vou ler um trecho do livro de Amós, um profeta do Primeiro Testamento, que está aqui na Bíblia, especialmente no capítulo 9. Isso porque eu quero ilustrar o meu argumento posterior, tá? Por acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim do que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta ou de Caftor, e os arameus de Kir. Sim, minha gente, essa ilustração eu quero utilizar para fazer o seguinte comentário. Nós conhecemos muito bem a história do Êxodo, como aquela que é fundador do povo hebreu e que será então a saída do Egito e a constituição numa terra prometida do povo de Israel. O cuidado especial de Deus em relação ao povo tem esse marco na saída do Egito. É ali que se funda esta relação com este divino. Mas olha que curioso, nas palavras do profeta Amós, também os etíopes tiveram o cuidado desse divino e os filisteus tiveram cuidado desse divino, cada um sendo liberto de um tipo de relação de escravidão de outros territórios. Mas os etíopes e nem os filisteus falam propriamente dessa divindade que seria própria de Israel, então, peraí, Deus estava atuando e cuidando dessa galera, mesmo que essa galera não tivesse necessariamente numa relação de adoração exclusiva com ele? Essa ilustração que estamos utilizando, então, é para tentar indicar que cara, Deus é muito maior do que o nosso cantinho, nosso arraial e as nossas percepções particulares e específicas e historicamente constituídas da nossa fé. Obviamente que se você tem uma determinada relação, tradição, história, familiar, cultural e tudo mais, você tem um tipo de espiritualidade, de religiosidade. Mas isso não significa que Deus gostou muito mais de você e só fecha no seu cantinho. Ao contrário, ele se expressa da maneira que ele quiser. Afinal, como todo crente sabe, Deus é soberano e faz o que ele bem entender. Quanto mais pluralidade, diversidade, respeito e cuidado uns com os outros, me parece que é mais interessante e é melhor. Aliás, tem até uma imagem muito massa, escatológica no livro de Apocalipse, que são as várias cores, várias bandeiras, várias línguas, vários povos que estão juntos e tá tudo certo. Acho que o que vai pegar e que muita gente vai ficar muito preocupada com o que eu tô falando, é a questão do critério para a gente poder fazer, sim, julgamentos e críticas dentro de nossos espaços religiosos, dentro do nosso arraial. Sim, cada espaço religioso, cada grupo precisa fazer críticas internas e precisamos de espaços comuns em que a gente possa se reunir, debater e conversar sobre os critérios para a gente coordenar a melhor maneira a nossa vida socialmente. Antigamente, você tinha uma relação muito intrínseca e conectada entre sua etnia, sua religião e o modo de organização da vida do povo. Hoje já não é mais assim. A gente conseguiu, depois de muitos processos violentos de modernização e um monte de coisa que foi acontecendo durante a história, separar âmbitos, e é possível que a sua religião não esteja conectada com a sua etnia e que você faça um trânsito religioso durante a sua vida. Isso acontece, mas é muito particular do nosso tempo, não tem nada a ver com o que acontecia no passado. E a gente precisa olhar essas realidades e essas diferenças para compreender cada vez melhor como que a gente faz um diálogo interreligioso, respeitoso e compreendendo que a vida é sagrada, mais sagrada do que qualquer outra coisa, inclusive a vida aqui do meu próximo, da pessoa que está próxima de mim, da pessoa que eu deveria amar, independentemente da religião, do credo, da crença, de onde vem, com que cara tem, essa coisa toda. Então, nessa conversa toda, me parece que o pluralismo religioso é importante para a gente esquecer que Deus não está só no nosso cantinho, não. A gente tem que aprender a conviver enquanto humanidade. Ah, mas eu não sou pastor, sou muito debochado e acho que vocês não deveriam levar em consideração, afinal também não sou nenhum guru. Só ouviu a resposta e ignora. Essa aqui é boa. Terceira questão. Se Adão é um mito, Cristo morreu por um pecado mitológico? Não. Ele morreu por causa dos nossos crimes, dos nossos pecados, como assassinar o inocente. Um pecado historicamente realizado em nome da lei, em defesa da ordem, pelo império, pelas elites, pelos poderes desse mundo.
Acho que na verdade olhar assim a gente precisa assumir os nossos BO. Antes de ir para a quarta questão, lembrando que você pode dar uma força aqui no Apoia-se pra gente, ou mesmo o Pix, ou fazer o curso, tá bom? A gente tem tantas recompensas muito bacanas no Apoia-se, como curso de qualidade, e a gente tá tentando melhorar um pouquinho o nosso trabalho. Dá uma força aí, se puder, se não, só curte, comenta, engaja, aquela parada toda. Ah, e agora dá pra virar membro do canal também. Você pode fazer parte da nossa membresia com a sua ofertinha e ajudar a gente aqui com a Rádio Crente, que é todos os dias eu vou colocando alguma mensagem, algum conteúdo exclusivo pro pessoal do canal, que é o que eu consigo por enquanto fazer, dada algumas limitações técnicas e tecnológicas que temos. Quarta questão! Seria possível ter mais de um Não Pastor Responde por semana? É meu quadro favorito. Obrigado. De nada. Mas não, infelizmente não. Dada as limitações técnicas que eu acabei de comentar, por sinal. Porque para poder editar, fazer essa parada toda, toma bastante tempo. E o meu computador só consegue renderizar um vídeo por vez durante horas. Assim, botei para gravar, leva umas 3 horas. E tem um tempo de edição, tem essa coisa toda. E aí eu não consigo nem produzir o tanto quanto eu gostaria e talvez até poderia, por causa dessas limitaçõezinhas. Mas, quem sabe, talvez melhorando uma ou outra coisa futuramente, a gente vai dar um talento, tá bom? E eu fico muito honrado e grato que você esteja curtindo esse tipo de loucura que estamos fazendo aqui numa brincadeira séria e de sátira com o Fala Não Pastor. Qual o seu filme favorito? Depende, eu acho que tem fases, né? Tem muitos filmes que me impactaram, e aí a lista ia ficar muito grande, mas eu tenho fases de filmes que eu gosto mais, que eu gosto menos. Sei lá, recentemente Duna, por exemplo. O 1 e 2, eu assisti muito próximo um do outro. Pô, maravilhoso, gostei demais, curti muito e tal, mas não necessariamente entra nos favoritos. Tem outros filmes de menor e baixo orçamento, ou que não fizeram tanta fama, como a animação Menino e o Mundo, que eu chorei todas as vezes que eu assisti, maravilhosa, animação brazuca, muito boa. Mas, cara, favorito vai variando, eu vou indicando cada vez mais... Pô, tem um que eu sei todas as falas de cor, dada a minha adolescência, que é Gladiador. Fica essa dica. Gladiador é um que eu sei as falas de cor e talvez então tenha me marcado muito. Ah! Tem um aqui também muito bom, do Costa Gravas, chamado Amém. Eu também indico pra caramba. É um filme a respeito da Segunda Grande Guerra. E a gente tem ali uma explicitação da posição da Igreja Católica e da Igreja Reformada durante o período da Grande Guerra. É baseado em fatos reais, mas obviamente baseado, né, dá muitas inspirações e margens para roteiros diferenciados. De todo jeito ele é muito bom mesmo, para você sacar um pouco o que rolou naquele tempo do ponto de vista da religião. E é uma crítica muito boa. A capa já é bem crítica, se você der um Google aí você vai ver. E eu acho que isso ensina muito a gente. São coisas que a gente às vezes não quer lembrar ou nem ficar sabendo direito, ou a gente finge que não aconteceu. E como cristãos, como evangélicos, como sei lá mais o que, temos que assumir os nossos B.O. Então eu acho que é um filme muito bacana de ver, tá? A interpretação de Deus está voltada para uma figura ou o reino de Deus está dentro do homem? Camarada, talvez eu não tenha pegado direito, mas o que eu compreendi eu vou tentar responder. Se não foi de acordo com que a pergunta foi feita, depois você manda de novo e a gente segue essa troca de ideia. Mas pelo que eu entendi, eu não saberia responder, de maneira alguma. O que eu sei, quando você fala sobre o reino de Deus estar dentro do homem, do humano, sei lá, me lembra uma passagem de Lucas, se não me engano, Lucas 17, em que Jesus diz mais ou menos assim. Pergunta pra ele onde está o reino de Deus, ou quando vem o reino de Deus, algo assim. E ele comenta, não tá lá, nem aqui, não vai, nem vem, senão que está no meio de vocês, entre vocês. E isso pra mim já é uma dica muito boa pra gente começar a olhar como está a nossa realidade. Uma vez trocando ideia numa leitura popular da Bíblia, a gente leu esse trecho, e ele falou, o reino de Deus está entre vocês. E alguém falou, então por que eu não tô vivendo ele? Aí o outro camarada virou e falou, adivinha, alguém, ou alguéns, ou o modo que estamos organizando a nossa vida não está possibilitando que vivamos, ou pelo menos experimentemos algo do reino hoje, já que ele é eterno, não tá no futuro, né? Talvez desse já pra acessar alguma coisa, mas tem gente que tá fechando a porta, tem uns porteiros do céu aí que é complicado. Não faço ideia de qual questão. Quais as diferenças fundamentais entre teologia da missão integral e a teologia da libertação? Muito bom. A primeira e mais óbvia é o berço.
A teologia da libertação se constituiu e cresceu, se desenvolveu efetivamente dentro do braço católico, que era a maioria da população e tinha a maior rede ramificada neste país e neste continente, enquanto uma instituição já muito bem estabelecida, durante os anos 60, 70 e 80. A TMI vem depois da teologia da libertação, que se consolida nos anos 60, é explicitada nos anos 70 e muito combatida a partir de então, especialmente durante os anos 80. E a TMI já é um pouco mais tardia, e ela, sim, assume determinados aspectos e elementos populares da teologia da libertação, mas mais adaptado ao ambiente evangélico, reformado, e com uma coisa que eu acho curiosa. Marx desaparece ou é um pouco mais ocultado, não se torna o uso crítico das ciências sociais algo fundamental para a produção teológica, que marca muito a teologia da libertação em sua fase teórica. E na questão prática, a teologia da libertação efetivamente se aproximou dos movimentos populares e contestatórios de luta contra o capitalismo e de luta contra relações de imperialismo estadunidense. A TMI assume, em certa medida, esta pauta, mas não foi ligada propriamente com esse tipo de mobilização popular, por N fatores. Então, do meu ponto de vista, disso que eu estou comentando, há uma diferença fundamental teórica, que é a diminuição da capacidade do uso das ciências sociais de maneira qualificada e efetiva para a leitura do texto bíblico, ou mesmo para a leitura da realidade depois da leitura do texto bíblico, e no caso da prática é como se relaciona e se organiza com partidos, sindicatos, movimentos populares e o engajamento na luta efetiva contra determinadas relações de opressão e exploração, que não foi propriamente algo que se desenvolveu e se enraizou. Ao contrário, dentro do nosso ambiente religioso mais protestante, evangélico e tal, o combate já estava ali na saidinha, e a galera teve muito receio de se envolver efetivamente, de perder certas posições, espaços, diálogos, e não sei se efetivamente criam nos processos revolucionários e transformadores, como o pessoal da teologia da libertação fez durante os anos 60, 70 e começo dos 80, até começar o seu grande processo de sofrer perseguições aí, embates reais, corpo a corpo, perseguição, tipo, sumir com a galera, penalizar a galera, essa parada toda. Então, não sei se eu respondi de maneira suficiente ou adequada, mas estamos abertos para continuidade de debates, críticas e bora aproveitar os comentários e novas perguntas também, por que não? Como você vê a abordagem de Lenin acerca da religião? Melhor do que eu indico ler e ver como Roland Bohr responde a questão, que eu acho que é muito mais qualificada. Minha pequena contribuição tem a ver com, do ponto de vista do contexto histórico e como se dava as disputas, tanto religiosas, na relação entre a elite local, ali no processo da Revolução Russa, a Constituição da União Soviética, né, a Igreja Ortodoxa Russa, e as elites econômicas e a nobreza, como dava essa relação. E dentro do partido, a mobilização por um ateísmo militante, Lenin foi muito inteligente, articulou muito bem isso e fez uma proposta muito razoável, consistente, que ensina pra gente bastante coisa. Então, vamos, digamos assim, né, vamos fazer um programa ateísta, ou propriamente que respeite a ciência e sua metodologia, que não prescinde de um elemento religioso para realizar o seu projeto político, para realizar o seu projeto econômico, organização social e tudo mais. Então Lenin assume essa posição, mas isso não significa um ateísmo militante em que a gente vai proibir a religião ou ter que ficar fazendo discurso anti-religião e mesmo estruturas anti-religião. Lenin rejeita isso. E aí, isso é muito inteligente, porque ele freia o ateísmo militante do partido e, ao mesmo tempo, consegue criticar as relações religiosas que estavam implementadas e muito bem estruturadas na sociedade de seu tempo, na Rússia de seu tempo, com uma relação de dominação das elites legitimadas pelo Estado sobre as pessoas, né? Ou legitimadas pela igreja sobre as pessoas, sobre essa coordenação social aí bastante autoritária e tudo mais. Então, ele foi muito inteligente, foi muito bacana o modo como ele trabalha. O que eu acho? Eu acho que em outros contextos, seguindo a mesma orientação, o mesmo modo de trabalho de um marxismo-leninismo, a gente tem que avaliar quais são as condições de um determinado território, como que o povo se organiza, quais os papéis contraditórios que determinadas igrejas realizam a seu momento. Então, a gente não tem aqui uma monarquia e uma nobreza que está estruturada
sob a legitimação de uma religiosidade específica. A gente tem elites capitalistas, não necessariamente religiosas, que também se valem da religião e valem de determinadas lideranças, seja dentro da igreja evangélica, seja na estrutura institucionalizada católica. Só que dentro do catolicismo com várias contradições. Por exemplo, o movimento popular da teologia da libertação, que já, por meio da própria estrutura da igreja, conseguiu fazer uma série de críticas e movimentos que foram coordenados no sentido contrário à manutenção da ordem ou da dominação. Quer dizer, é um outro quadro que exige que a gente seja inteligentemente o suficiente para atuar, aprender a realidade de outra maneira e saber coordenar e organizar as nossas ações conjuntamente enquanto classe, independentemente do elemento religioso, ou, sabendo de como funciona esse elemento religioso, que faremos de nós mesmos em prol, não do ponto de vista de quem é religioso, não da mudança da igreja, senão da sociedade, inclusive por meio da igreja, e do ponto de vista daquele que não é religioso, sabendo que meu irmão, minha irmã da classe trabalhadora podem ser religiosos e têm seus dogmas e sua fé e sua doutrina, e que a gente deveria saber como respeitar articuladamente, sabendo quais são os nossos elementos e objetivos comuns. E aí a gente vai trabalhando e coordenando, porque o mais importante, minha gente, é acabar com o capitalismo. E o que será que o pessoal vai pensar dessa frase final? Penúltima questão. Poderia falar sobre a leitura, abordagem de Juan José Bautista Segales, como ele faz, né? Que a leitura e abordagem que o Juan José Bautista Segales faz de Rinkelambert? Tamo junto, camarada! Primeiramente, minha gente, Juan José Bautista Segales é um filósofo, e aliás, agradeço muito, muito mesmo quem fez essa pergunta. Obrigado, meu bom, você sempre faz perguntas excelentes, toda vez, eu me empolgo porque me traz para o lugar que eu gosto. Juan José Bautista Segales é um filósofo e cientista social boliviano que infelizmente faleceu em 2021, muito precoce, durante a pandemia e tal, e para mim me pegou muito, e aí uma confissão, né, porque a gente já tinha articulado, inclusive trocando umas ideias por e-mail, de se encontrar, de ter algum trabalho conjunto. Ele tinha lido meu texto do meu livro que eu escrevi no mestrado, me deu umas ideias, inclusive nas discussões sobre o que eu estava trabalhando no doutorado. Então, pô, cara fantástico, eu queria muito conhecer ele, porque eu admiro demais, para mim é um dos caras mais fantásticos e brilhantes que nós tivemos no nosso tempo e que me ensina e influencia muito. Então, fica aí, se você não conhece o Juan José Bautista Segales, a dica de procurar, de conhecer, de ouvir ele falando. Tem bastante aula, palestra dele no YouTube, é bom demais. O Juanjo, ele é discípulo do Dussel e do Franz Rinkelambert, ele trabalhou com os dois, e ele aponta o Rinkelambert como talvez o principal teórico do século XXI, tá? Ele até chega a chamar de maneira extremamente elogiosa de Marx do século XXI. E o que o Juanjo destaca, em especial do trabalho dele, do Rinkelambert, é a questão de como ele traz a crítica do fetichismo não apenas no âmbito da análise da realidade social e da mercadoria e tudo mais, senão para a própria epistemologia, ou seja, para a nossa própria teoria do conhecimento, de como nós produzimos conhecimento e apreendemos a realidade. Isso seria algo que o Rinkelambert teria feito a partir de Marx e que para o Juanjo é uma das coisas mais importantes. E aí tem um texto do Juan José Bautista Segales, um livro chamado Dialéctica del Fetichismo de la Modernidade, ou Dialética do Fetichismo da Modernidade, que é um texto maravilhoso e brilhante em que ele apresenta a sua apreensão de Rinkelambert e também como ele passa a interpretar Marx a partir de Rinkelambert. E eu acho que aí já é muito difícil o texto, não é um texto fácil, mas ali ele apresenta a parada toda. E eu já indico aqui, no nosso Hotmart, na nossa plataforma, nós teremos um curso sobre Rinkelambert. E aí, minha gente, vai dar bom. Então, olha aqui a descrição, se inscreve, meu lindo, minha linda, meu lindo. Tamo junto. Última questão! Quais números bíblicos abençoados que posso jogar na Mega? Voltamos ao ciclo da prática do bullying realizada pela minha companheira contra mim. O segredo para vencer biblicamente a Mega está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. E é isso, minha gente. Cá encerramos. Espero que vocês tenham curtido mais essa troca de ideia.
mais essa resposta sobre absolutamente tudo, praticando a opinologia generalizada com algum diploma. Toda terça-feira abrimos a nossa caixinha lá no Instagram e você também pode trocar uma ideia com a gente aqui sendo membro do canal e a gente vai se ajeitando, se combinando, ouvindo novos conteúdos diferenciados e bora lá. Tem o Apoia-se, pode dar uma força no Pix se você puder, se você quiser também, ou ali no curtir, comentar para engajar, divulgar com a galera, socializando a palavra. Todo dia útil trazemos a boa nova até a vitória final. Valeu, minha gente! Você quer conhecer o que há por trás do obscuro? Nós fizemos uma investigação inédita sobre o Brasil Paralelo, que eu vou te mostrar agora. Olá, bem-vindo a Brasil Semelhante. Não é Brasil, mas é parecido. Hoje eu quero te mostrar aquilo que a mídia te esconde. Talvez eu minta pra você sobre os fatos. Você sente que estão destruindo sua infância? Eu vou chamar falsos especialistas, distorcer os dados, mas fique tranquilo, é tudo em nome de combater o comunismo, pelo bem da família. Eu sou um dos processados pelo Brasil Paralelo. Eu vou caprichar na qualidade de cinema. Brasil, não existe canal de YouTube no Brasil que gaste mais com propaganda do que o Brasil Paralelo. Ao fundo, você escutará uma trilha dramática e sombria que começa a subir. Quer participar comigo de um grupo seleto? Quer construir comigo o Brasil Paralelo? Colocar uma roupinha bonita, um cenário bonito, para fazer uma falsa sensação de imparcialidade é fácil de fazer. Ou seja, a gente chegou num ponto que a extrema-direita tem até a sua própria Netflix. E no final das contas, muitas vezes, nós estamos lidando com pessoas que não atuam só contra a ciência, como a gente viu. O que fizeram com a minha mãe, logo de cara, já é algo para revoltar muito mesmo. Eles sabiam do que estava acontecendo e deixaram rolar. Havia um método muito claro. Por quê? Porque essa história é uma resposta a muitas pessoas que têm espalhado certas fake news. Porque não dá, né? Não tem condições disso. Falar da realidade... Que vocês fazem de tudo pelo dinheiro. Vocês são capazes de mentir em cima de algum assunto para lucrar em cima dele. E ela abriu um processo. Então, as regras são: a gente manda e vocês obedecem. Teve uma conversa com o professor Olavo. Processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes você não consegue meter na cadeia. Ah, não, velho, eu não acredito que ele falou isso, cara. Não mete essa, louco. O pessoal tem que ser militante. Enquanto a gente tá pensando em como que a gente pode democratizar o acesso ao conhecimento. Nós temos vocês. Hoje nós vamos falar sobre Brasil Paralelo e eu quero te provar um ponto. A Brasil Paralelo construiu um país paralelo como uma seita. Tá bom? Beijinho, tá? Isso é tudo o que aquele seu professor conservador nunca te contou.